Você já entrou no mar quando foi à praia? Qual a evidência mais próxima de nós de que as águas oceânicas se movimentam? One, two, three, come on! Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e hoje vamos falar sobre a água. Pois seja um alimento natural, como uma fruta, ou industrializado, como um salgadinho, seja numa roupa, máquina, num livro ou móvel, em tudo há água. A água também é fundamental para a vida, a começar pelo corpo. Cerca de 70% do organismo de um adulto saudável é formado de água, e essa mesma proporção está presente na superfície terrestre. Do volume total de água disponível no planeta, somente 2,5% é de água doce, sendo que a maior parte está congelada ou é de difícil acesso, pois se encontra em aquíferos subterrâneos ou nos pântanos, solos e ar. Dessa forma, resta para o consumo de seres humanos e animais terrestres apenas 0,3% da água encontrada no planeta. Essa água está concentrada em rios, lagos e represas. A água é um alimento fundamental para a manutenção da vida. Além de matar a sede, ela é necessária para cozinhar alimentos, manter a higiene pessoal, cuidar das plantas e muitas outras coisas. Porém, apesar de fundamental, assim como outros recursos naturais, a água vem sendo gravemente afetada pela poluição e pela forma como o ser humano vem transformando a natureza. Nessa aula, vamos conhecer as características de oceanos, mares e águas. Agora é o momento de você olhar aqui embaixo e clicar nesse joinha, porque quanto mais pessoas deixam a sua opinião sobre a aula, mais ela será recomendada pelo YouTube para outros estudantes. E caso você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve para que você tenha acesso a todas as nossas aulas. Apesar de não existir uma delimitação física entre os oceanos, a Organização Hidrográfica Internacional, da qual o Brasil faz parte, divide as águas oceânicas em 5 oceanos: o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico, e diversos mares. Convém lembrar que há diferenças entre os dois conceitos que parecem sinônimos. Os oceanos são grandes volumes de água salgada que separam os continentes. Já os mares são porções dos oceanos e podem ser abertos, interiores e fechados. Os mares abertos se localizam nas costas dos continentes, comunicando-se amplamente com os oceanos. São os exemplos o Mar do Norte, o Mar da China e o Mar do Caribe. Os mares interiores são rodeados quase completamente por terras continentais, estando ligados aos oceanos por meio de estreitos e canais. Como exemplos, há o Mar Negro, o Mar Vermelho, o Mar do Japão e o Mar Mediterrâneo. Os mares fechados se localizam completamente nos interiores dos continentes, sem comunicação com os oceanos. O que os distingue dos lagos é o fato de suas águas serem salgadas. Os exemplos são o Mar Cáspio e o Mar Morto. Você já deve ter ouvido falar do Oceano Atlântico. Isso. Ele se situa entre o continente americano e os continentes europeu e africano. Se você já foi ao litoral brasileiro, você já conhece pessoalmente o Oceano Atlântico. A costa brasileira é inteiramente banhada pelas águas desse oceano, que possui cerca de 80 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Embora não seja o maior em tamanho, é o mais utilizado comercialmente, servindo como rota para o grande fluxo de mercadorias entre Europa, América e África. Sua importância vem desde as grandes navegações, nos séculos XV e XVI, quando as metrópoles europeias navegavam por suas águas, realizando o transporte dos produtos retirados de suas colônias. No fundo desse oceano, na área entre América e África, há uma grande cadeia de montanhas, a dorsal meso-oceânica.
com vários vulcões ativos e inativos. Com cerca de 165 milhões de quilômetros quadrados, o Oceano Pacífico está situado entre a Oceania, Ásia e América, em uma área correspondente a aproximadamente 20 vezes o tamanho do Brasil. O mais extenso dos oceanos banha as terras ocidentais das Américas e as orientais da Ásia e da Oceania. No contexto do comércio mundial, o Pacífico é o segundo oceano mais movimentado do mundo, interligando importantes pontos do Oriente com os do Ocidente. Ao longo desse século, poderá assumir o posto de mais movimentado devido ao crescimento econômico asiático liderado pela China. É no Pacífico que se encontram as maiores profundidades oceânicas. O Oceano Índico está situado em sua maior parte abaixo da linha do Equador. Ele banha o sul e o sudeste da Ásia, a costa leste da África e o oeste da Oceania. É o terceiro em extensão, com aproximadamente 74 milhões de quilômetros quadrados. No Oceano Índico existem ilhas importantes por suas dimensões, como as de Madagascar, próximas à costa africana, e a de Ceilão, próxima à costa indiana. Além disso, o Índico banha parte considerável do Oriente Médio, sendo importante para o escoamento de petróleo para grande parte do mundo. Com uma área total de aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados, o Oceano Glacial Ártico está situado próximo à porção terrestre que corresponde ao Polo Norte. Banha a parte norte do Alasca e as ilhas que formam o norte do Canadá, a Groenlândia, o extremo norte da Europa e da Ásia, notadamente Noruega e Federação Russa. Por permanecer congelado durante grande parte do ano, esse oceano é pouco navegável. Mesmo no verão, época de degelo, grandes blocos flutuantes, os icebergs, tornam a navegação perigosa. O Oceano Glacial Antártico mede pouco mais de 20 milhões de quilômetros quadrados e circula toda a Antártica. Embora seus limites a norte possam não ser muito claros, eles foram estabelecidos em 2000, tendo por base os limites do Tratado da Antártica, assim como o Glacial Ártico permanece maior parte do tempo congelado. Esse oceano é considerado por muitos estudiosos como o maior santuário marítimo do mundo, pois nele há grande quantidade de alimentos. Suas águas gélidas são ricas em nutrientes, o que atrai diversos tipos de peixes, baleias e outros seres vivos. As águas oceânicas, além de serem salgadas, têm outras características. Uma delas são seus movimentos, que são causados por diferentes fatores, como os ventos, as diferentes temperaturas da água, o movimento de rotação da Terra, a força de atração exercida pela gravidade da Lua. Um desses movimentos você conhece bem, as ondas. Elas ocorrem tanto próximo à praia quanto em alto mar. As ondas mais comuns que os surfistas aproveitam são provocadas pelas ações dos ventos. Quando gigantescas e destruidoras, elas são chamadas de tsunamis. Outro movimento conhecido das águas oceânicas são as marés, que são as subidas e descidas do nível do mar ao longo do dia. Na praia, quem é que nunca teve que puxar a cadeira, recolher as esteiras e brinquedos porque a maré subiu? Certamente que sim. Esse movimento se deve à atração do Sol e principalmente à Lua exercendo na superfície terrestre. Da mesma forma que a Terra atrai a Lua, fazendo-a girar em seu redor, ela atrai a Terra. É essa atração que provoca o movimento das marés, que pode ser altas ou baixas e acontecem a cada 6 horas. Ondas e marés são fáceis de perceber, mas você acreditaria que existem rios correndo nos oceanos? Você está falando sério? Ih, rapaz. Pode acreditar. Nos oceanos existem grandes deslocamentos de massas de ar que parecem verdadeiros rios salgados correndo com temperaturas e velocidades diferentes. Esses movimentos, chamados de correntes marítimas, são causados por fatores como as diferenças de temperatura e salinidade da água.
o relevo submarino, os ventos e os movimentos de rotação da Terra. As correntes podem ser quentes ou frias. Essas correntes geram impactos no clima e na quantidade de vida marinha dos oceanos. Isso se deve ao fato de elas carregarem muitos micro-organismos que servem de alimentos para diversos tipos de peixes. A comida em abundância atrai cardumes de peixes, baleias e outros animais para as correntes marítimas. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos a disponibilidade de água doce no mundo e sua importância para atividades humanas e as características dos mares e oceanos e sua influência sobre os continentes. Por hoje é isso, um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, não cole do colega, mas cole no careca. Até mais!